objetivo desse vídeo é apresentar uma aula de biologia em que a contextualização e a problematização elas surgem para engajar mais os alunos na aprendizagem dos conceitos de ecologia. Toda aula minha, vocês vão perceber que sempre começa do mesmo jeito. Eu sempre começo agendando com vocês a lição para a nossa próxima aula. Por isso, eu pedi para vocês passarem uma ficha, que é a ficha número 1. Vocês vão perceber que tem um espacinho nessa ficha para você marcar o número dela e a data de hoje. Mesmo sendo a primeira aula do curso, eu já começo a estabelecer com os alunos uma rotina, como aquela aula vai acontecer ao longo de todo o período. Então eu vou destacar nesse caso que toda aula começa com uma proposta de lição de casa. Isso facilita muito a organização do aluno para o trabalho. Ele já sabe que sempre que ele chegar na sala de aula, a proposta de lição de casa vai ser apresentada. Eu vou começar a aula de hoje falando para vocês sobre um problema que eu enfrentava quando acabavam as férias e eu voltava para a escola. Você tem algum amigo que ontem ficou jogando videogame até umas 4, 5 da manhã? Mas eu era um aluno que tinha esse problema. Eu ia dormir quando os meus pais saíam para trabalhar. Quando começavam as aulas, eu ainda não estava ajustado. Eu ficava sem sono a madrugada inteira porque eu queria jogar videogame. Sim, na minha época já tinha videogame. A gente jogava Master System, que vinha com Alex Kidd na memória. Hoje a gente não vai falar sobre o Alex Kidd, a gente vai falar sobre os Lemmings. Os Lemmings são outro jogo, fazem parte de um outro jogo de videogame. Esse tem para PlayStation, nunca joguei para PlayStation. Mas o dia que eu vi o visual, eu fiquei morrendo de inveja, porque na minha época, olha como era o jogo. E quando eu olho esse jogo, eu falo como eu me diverti jogando isso. Não tem graça nenhuma, mas eu jogava muito os Lemmings. Eles caíam, esses bonequinhos aqui do alto, e ficavam andando em uma direção. E se ninguém barrasse eles cairiam aqui, andariam em direção ao abismo, morreriam e acabaria o jogo. Então qual era o meu desafio? Colocar uns bloqueios para fazer com que eles caíssem onde eu queria e fossem em direção ao portal. E aí todo mundo era salvo. A gente pode escolher inúmeros exemplos para apresentar um determinado conceito, até antes de apresentar esse conceito. Mas seria importante escolher aqueles exemplos que mais podem emocionar os alunos, que são os mais conhecidos pelos alunos, facilitando essa relação que ele vai estabelecer entre os exemplos e os conceitos. Ai, Rodrigo, hoje a aula é sobre sua adolescência, né? Não, eu preciso contar para vocês que um dia eu vou fazer faculdade de biologia e o professor começa a falar de Lemmings. Eu falei, oi? Será que ele está falando dos Lemmings do jogo? Ele não estava falando dos Lemmings do jogo, mas são esses animais que inspiraram aquele jogo. E pior, sabe onde eles vivem? No Polo Norte. Ou seja, eu pirei ali, falei, ele vai começar a falar que eles se suicidam. E não, ele foi falar outras coisas. Mas aí eu fui atrás desses bichos para saber por que dessa história deles se suicidarem. Os Lemmings são esses ratinhos, parecem ratinhos, e eles têm cerca de 15 centímetros de comprimento e são encontrados em vários pontos dessa região polar. E eles ficaram muito famosos no mundo todo por conta de um documentário que a Disney lançou em 1958. Esse documentário ficou tão famoso que a Disney, inclusive, ganhou o Oscar de melhor documentário. Lemmings, penhasco. Lembra o que o videogame falava? Que se você não parasse, o que eles iam fazer? Ou seja, se ninguém os ajudasse, eles iriam morrer. Tá aqui a inspiração do jogo de videogame. Só que em 1983, um produtor de cinema canadense, ele publicou um artigo falando que esse filme era uma fraude. Esse filme não era verdadeiro. Ele viu as fichas de locação desse filme em que ele foi gravado e viu que ele foi gravado nesse rio
no interior do Canadá. Só que nessa região do Canadá não tem lemingues. Ou seja, você não teria esse episódio para poder filmar e transformar num documentário. Aí ele foi atrás dos produtores desse filme e foi entrevistá-los. O que ele descobriu? Que os produtores usavam uma mesa giratória e arremessavam os lemingues rumo ao penhasco. Ou seja, era uma fraude esse filme. Ele não existiu de verdade, ele foi produzido para contar uma história no cinema. Uma das características desse exemplo específico que eu apresentei durante a aula é que os alunos têm um problema para resolver, né? Por que será que os lemingues se suicidam? Aquilo que não é esperado, né? Não é esperado que aqueles animais cometam aquele ato. E ainda tem uma reviravolta, né? Tem uma apresentação de que, olha, eles fariam isso por algum motivo biológico, mas de repente a gente descobre que trata-se de uma fraude. E uma fraude em razão do entretenimento. Levantando até uma questão, uma outra questão, problema é que se vale o sacrifício de algumas espécies em nome do entretenimento da espécie humana. Então isso atravessa os alunos por alguns motivos, uma coleção de motivos. Primeiro que é um animal simpático, né? É um pequeno mamífero simpático, está relacionado a um jogo de videogame, ele é utilizado para entretenimento, o sofrimento dele é utilizado para entretenimento no momento que o aluno, dessa reviravolta, em que o aluno não estava esperando por isso. A gente cria algumas situações para contar boas histórias. Mas você acha que isso é justo? Pensa também em espetáculos com baleias no SeaWorld. Pensa em touradas em Madrid. Ou mesmo o rodeio de peão em Barretos. E aí, pega seu celular agora e acessa o endereço para mim, por favor. mente.com. Ele vai pedir um código e vai te fazer a seguinte pergunta. Você está planejando já as suas férias de julho. Você iria se divertir nas próximas férias vendo um filme, um documentário sobre o suicídio dos lemingues? Você assistiria a um vídeo feito com animais capturados as imagens capturadas por um drone? Você assistiria a um show de baleias no SeaWorld? Uma apresentação de rodeio em Barretos? Uma tourada na Espanha? Não conversa com ninguém? Só vota aí. Você vai ver que tem a opção discordo, ou seja, eu não me divertiria, e concordo totalmente. Rodrigo, eu não queria ser tão extremo. Não é totalmente, tem opções intermediárias, tá? Você pode escolher o meio do caminho, tem várias opções aí para você selecionar. Existe um fator interessante também para aumentar esse engajamento dos alunos na discussão, que é apresentar um dilema. É uma questão que duas possibilidades ou mais, duas possibilidades de respostas existem, mas que são contrárias. E os alunos devem se posicionar por uma ou por outra. Mais do que descobrir a resposta certa, eles têm que escolher uma, inclusive avaliando quais são as limitações dessa resposta que eles apresentam. Nesse caso específico, muitos alunos falam, eu acho que é certo uma das respostas, mas entendo o outro lado. Isso faz com que eles tenham mais interesse em ouvir os argumentos, inclusive, dos colegas. Eu estou enxergando aqui que boa parte já respondeu, então se você está acabando não tem problema, mas olha só, alguém poderia me explicar por que votou de modo diferente nesses eventos? Seu nome? Helena. Fala, Helena. Eu votei que eu discordo do show das baleias no SeaWorld, porque eu acho um documentário que chama Blackfish, e é muito triste o que eles fazem com as baleias lá. Tipo, eles separam elas dos filhotes, eles maltratam elas. Então acho que se eu fosse pro SeaWorld agora, depois de ter assistido isso, eu acho que eu não ia conseguir ver no show. A minha questão aqui é para que você pense como esse espetáculo está acontecendo. Se a gente for levar ao extremo essa discussão, você acha que tudo bem ter um cachorro em casa, um gato em casa, uma ave em casa? Mas e o hambúrguer de ontem?
delicioso. Ah, então você vê sofrimento no cachorro confinado, na orca confinada, mas no boi confinado, não, nenhum. Isso é muito difícil. Um dos mecanismos que a gente teve ao longo da nossa história para lidar com esse conflito foi não se envolver com como isso é produzido, né? Mas quando você olha como a carne é produzida, você fica tentado a consumir menos carne. Então é legal a gente pensar quais são os limites e por que a gente pensa diferente em cada uma dessas situações. Mas queria insistir de novo. Você decide o que você vai fazer. Eu só estou dando aula de biologia para fazer você pensar sobre isso. Em uma aula sem recurso tecnológico, eu perguntaria o que 1, 2, 3 alunos pensam a respeito. Nesse caso, eu queria tornar visível o pensamento de toda a classe, obrigando todos os alunos, de certa forma, a se posicionar, a decidir o que pensava a respeito de cada um dos itens. A tecnologia aqui acaba facilitando a visualização do pensamento de toda a classe. Hoje na aula, inclusive, o meu foco são os lemingues. Eu quero descobrir por que um cineasta resolveu um dia falar assim, eu vou fazer um filme. Vou fazer um filme e vai ganhar o Oscar. Vai ser um filme sobre o suicídio de uns ratinhos chamados lemingues. De onde ele tirou essa ideia? Essa ideia que hoje a gente sabe que é mentirosa, é um mito equivocado, ela saiu de algum lugar. Como ela saiu de algum lugar? Para saber um pouco sobre isso, eu vou contar como os biólogos estudam esse tipo de questão. Aqui eu trouxe um mapa da região polar, do Polo Norte. E eu tenho 5 áreas em que eu encontro indivíduos dessa espécie de lemingues que ocupam só essas regiões. Esses indivíduos, eles vivem em hábitats diferentes, em regiões geográficas distintas do Polo Norte. Os animais que vivem aqui são da mesma espécie dos que vivem aqui, mas eles interagem entre si. Esses locais em que eles vivem, a gente vai ter indivíduos distintos, que vão interagir entre si, formando o que a gente chama de uma população biológica. E eu vou olhar para uma dessas populações, eu vou olhar para essa população do sul do Alasca. Essa população do sul do Alasca, assim como todos os outros indivíduos dessa espécie, tem as mesmas características reprodutivas. Eu olho a gestação desses indivíduos, ela dura 16 dias. A da nossa espécie dura quanto? 9 meses. Os filhotes podem ser no máximo 13 por gestação. A nossa, o que você já ouviu falar de um número máximo de indivíduos comumente? 3, né? 4 já é uma coisa muito rara. 2, a gente já fala, nossa, gêmeos, o normalzinho mesmo é quanto? 1. 1 por gestação. Então, um filhote a cada 9 meses. E a maturidade sexual? Um filhotinho de lemingue demora 3 semanas para poder se reproduzir. E na espécie humana? Uns 15 anos, começa a ter essa maturidade sexual. Eu estou falando de características reprodutivas da espécie. Essas características reprodutivas, elas estão me contando qual é o potencial biótico dessa espécie. Potencial biótico são as características reprodutivas que permitem o máximo de crescimento dessa população. Então, se eu quisesse pensar qual é a capacidade máxima de reprodução dessa população, eu vou olhar essas características e vou perguntar para vocês assim, eu consigo ter um casal de seres humanos numa ilha e depois de 1 ano ter 100 seres humanos nessa ilha? Não. E de lemingues? Sim, porque o potencial biótico dessas duas espécies são distintos. Se isso que eu falei é verdade, se eu tiver 4 lemingues na região polar e eles começarem a se multiplicar, depois de alguns anos, por que eles não dominaram o mundo? Porque eles não conseguem sobreviver em outros lugares? Qual que é seu nome? Sofia. Sofia, por que eles não conseguiriam sobreviver em outros lugares? Não
sei, porque às vezes tem várias espécies que têm características específicas para um determinado tipo de lugar. Me dá um exemplo. O urso polar, ele não conseguiria sobreviver aqui no Brasil, porque não tem neve e o frio que ele está acostumado. Então você está falando que o clima do planeta é diferente e isso pode afetar a distribuição desses indivíduos. Mas o Gabriel falou outra coisa. Foi você, Gabriel? O que você falou? Predador. Só para você ter uma ideia, Gabriel, isso aqui é um ninho de coruja. Parece confortável esse ninho? Não está acolchoado ali, cheio de... parece um tapetinho? São lemingues mortos que a mãe já deixou para os futuros filhotes. Então os predadores, aqui a coruja, uma raposa, repara a boca da raposa, eles não vão deixar a população crescer tanto. Além disso, se fizer muito calor, talvez eles não consigam sobreviver nesse lugar. O que mais poderia afetar a sobrevivência que eu estou mostrando aqui nessa imagem? A comida. Comida, pode ser que não tenha alimento para eles. Então, se a gente pudesse pensar que outros fatores, seu nome é? Sofia. Sofia falou do clima. Agora, esses outros critérios que eu estou falando aqui, esses outros aspectos, eles parecem que não são da própria espécie. Eles são do ambiente que essa espécie vive. Esses aspectos que eu listei aqui com vocês, eu vou classificá-los. Nem todos são iguais aqui. Eu estou estudando a população de lemingues. Mas esses 3 outros grupos de aspectos, eles têm uma diferença em relação a esses outros aqui. Qual que é a diferença entre eles? Eles... Marcelo? Marcelo, você está falando que não são seres vivos. O vermelho aqui são fatores formados por não seres vivos e esses por seres vivos. Então eu vou falar que esses fatores aqui são os fatores abióticos. Como eu posso chamar esses outros aqui? Bióticos. Como vocês sabem, se eu não falei ainda? Qual que é a diferença dessas duas palavras? O A, tem aqui um prefixo que a gente chama esse A, que nega a palavra que vem, né? Então, biótico devem ser os seres vivos, abióticos, os não vivos. Esses aspectos, esses elementos, eles estão interagindo com o lemingue. Quando eu falo para vocês que eu estou estudando isso aqui, a população interagindo com outras populações, eu estou estudando o que a gente chama de comunidade biológica. Uma comunidade biológica é a interação das diferentes populações que vivem numa mesma região. Se eu quiser incorporar os fatores abióticos, estudando a comunidade e os fatores abióticos, eu estou estudando o que a gente chama de ecossistema. Um ecossistema seria justamente a interação entre os fatores bióticos e abióticos de um determinado lugar. Quando eu falo para você assim, vamos estudar o ecossistema polar, a gente vai estudar só os lemingues? Só os lemingues interagindo com os predadores? Não, a gente vai falar também dos fatores abióticos. Tudo bem? Depois de já ter uma certa familiaridade com os lemingues e com algumas coisas que compõem o caso apresentado, eu retomo esses exemplos, esses elementos e apresento o conceito para eles, para os alunos, tanto por comparação, diferenciação de alguns elementos com outros, análise dos termos utilizados, mas sempre depois deles já terem uma certa fluência com esses elementos. Alguns conceitos da biologia eles são bem abstratos, e aí tentar relacionar com algo já conhecido, dar sentido a partir disso, que já é conhecido,
faz com que o aluno já vá testando as suas hipóteses de compreensão. Se aquilo é do jeito que eu entendi, então ele consegue fazer algumas inferências, algumas generalizações e vai testando com elementos já conhecidos, organizando, ampliando a rede conceitual dele. Então agora eu vou parar de falar dos lemmings. Eu vou pedir para você olhar seu caderno. Olha o seu caderno aí e veja, olha, o que teve de importante dessa aula. Será que eu vou te perguntar algum dia quantos dias demora para um bebê lemming conseguir se reproduzir? Não. Mas na dúvida o Francisco tem essa informação anotada, 16 dias. Mas isso é mais um exemplo que eu usei para ensinar uma coisa para vocês. Esses conceitos que eu quis ensinar, quais foram? Fatores bióticos e abióticos. É bom que eu não ouço nada nessa hora, né? Todo mundo falando junto. Calma lá, Gabi. Você falou potencial biótico, fatores abióticos e bióticos que a gente já tinha falado, que o Gabriel falou. Qual mais que você falou agora? Comunidade biológica. E resistência do meio. Resistência do meio está mais próxima de potencial biótico, né? Que outros conceitos estão mais próximos de comunidade? Ecossistema, população biológica. Eu acho que além desses 7, está faltando só mais um. Lá no começo da aula eu mostrei um conceito aqui no canto, falando da localização desses lemmings. Antes de população, que dependendo do local em que eles vivem, a gente tinha populações diferentes. Como eu me refiro a esses locais? Habitats, tá bom? Então, um oitavo conceito seria o de habitat. Quando a gente pensa que esse aluno está começando o ensino médio, ele sai de uma fase no ensino fundamental em que as anotações de aula são muito centradas na lousa do professor, e no ensino superior, em que as anotações são de toda tal responsabilidade do estudante, no ensino médio eu preciso ensinar esses alunos a construir suas próprias anotações, com elementos da fala do professor, mas com relações que ele percebeu dessa fala, dessa lousa, dessa tela. Para ensiná-los a fazer essas anotações, é interessante mostrar alguns modelos, não como únicos possíveis, mas ampliando o repertório de modelos existentes, para que ele avalie quais são os modelos mais interessantes, mais úteis para a sua experiência escolar. Nesse caso específico, eu peço para que eles primeiro localizem os conceitos mais centrais daquela aula, até para avaliar o julgamento, o próprio julgamento deles. Será que eles sabem quais foram os conceitos mais importantes? Em seguida, eu apresento como isso poderia ter sido anotado num caderno. É um momento também para eu sistematizar alguns conceitos que não ficaram claros e que eles possam esclarecer dúvidas muito pontuais. Você vai olhar para o seu caderno e vai falar: nossa, Rodrigo, eu não anotei nada disso, eu só tenho números de quantos filhotes por gestação, onde foi gravado o filme. Aí você aproveita que ainda está começando o curso de biologia e corre atrás de um caderno de um colega, pede para ele mandar foto no WhatsApp e melhora esse seu caderno, tá? Para você ir anotando bem as aulas. Eu vou dar uma sugestão de como isso pode estar organizado no seu caderno. E é sugestão, o caderno é seu, você anota do jeito que você quiser. Mas a minha sugestão é que você separe a folha em 3 regiões. A primeira região você vai identificar a aula. Eu coloquei aqui que é biologia, que o tema da aula é ecologia dos lemmings e a data é dia 6 de fevereiro. Por quê? Caso eu precise achar esse material, fica fácil localizar isso. Nessa coluna vai ficar vazia. Eu só coloco os conceitos que foram abordados. Esses 8 conceitos apareceriam nessa coluna. Mas ao lado de cada um deles, eu teria anotações sobre o conceito. Então, se eu precisar, semana que vem, achar minha anotação sobre comunidade, eu vou falar assim: foi naquela aula dos lemmings. Aí fica fácil achar e eu vou poder passar o dedo aqui e achar rápido esse conceito. Você vai falar: poxa, Rodrigo, você podia ter contado isso antes da aula, né? Que eu já treinava esse jeito aqui. Você vai testar isso na lição de casa, tá? E ver se esse jeito te agrada. Você vai falar: não, não me agradou.
Por quê? Porque eu tinha que deixar um espaço que não foi suficiente. Lembrando que é seu caderno, você vai anotar do jeito que você achar melhor. A minha função é apresentar modelos para você decidir o que você quer fazer com o seu caderno. Bem, o objetivo desse vídeo foi apresentar como a contextualização, a problematização, a exemplificação, a sistematização de alguns conceitos da biologia podem estruturar o planejamento de uma aula.